Boa noite a todos. Vamos agora, neste momento, fazermos uma oração para que possamos dar andamento ao nosso trabalho a ser desenvolvido hoje. Vamos fechando nossos olhos, acalmando nossas mentes e nossos corações, respirando profundamente. Vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade de aprendizado, de conhecimento. Vamos rogando o auxílio das equipes espirituais neste momento por qual estamos passando, para que possamos ter muita luz, muita paz e muita harmonia. E vamos assim também pedir que tudo aquilo que aqui falarmos hoje sirva para nós, para o nosso conhecimento, para o nosso aprimoramento, para que possamos cada vez mais trabalhar com a nossa evolução. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Caros irmãos, vamos conversar um pouco hoje sobre o poder da vontade. E para iniciar, uma frase do Einstein que eu achei muito bacana, que diz assim, há uma força mais poderosa que o vapor, desculpa que me fugiu a frase agora. Há uma força mais poderosa que o vapor, a eletricidade, a energia atômica, e essa força chama-se vontade. Então, o que o Einstein diz? Que a nossa vontade é uma força que tem muito poder. E ele compara essa força com vapor, energia atômica, eletricidade. Então, sim, nós vemos que realmente o tema que nos propomos falar hoje, o poder da vontade, ele tem muito sentido, principalmente nesse momento agora que nós estamos passando. Oportunidade de reflexão para todos nós. Vamos começar inicialmente dizendo assim: por que nós reencarnamos? Já ouvimos dizer muitas vezes que nós reencarnamos para que nós possamos melhorar, possamos evoluir. Para isso, é necessário que nós façamos aquela transformação interior, que nós sempre dissemos nas palestras, nas casas espíritas, na reforma íntima, tá? Reforma íntima o que é? Nós temos uma série de defeitos, né? Uma série de tendências inferiores que trazemos de outras vidas e algumas que nós acumulamos nessa vida mesmo, e a reforma íntima seria trabalhar em cima disso. Porém, para que nós possamos trabalhar em cima dessas questões, é necessário que nós tenhamos muita força de vontade. E é sobre isso que nós vamos estar conversando um pouquinho hoje. O que é a vontade? O Allan Kardec nos diz lá no Livro dos Médiuns que a vontade não é um ser, uma substância qualquer. É uma propriedade da matéria mais etérea que existe. É um atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. É uma faculdade do espírito e, como faculdade, ela capacita, ela desenvolve-se. A vontade é a potência que desenvolve as demais. Então, segundo o que o Allan Kardec nos diz, através da vontade, do nosso poder de vontade, o nosso poder de decisão, que nós desenvolvemos todas as outras questões que envolvem a nossa vida. Atributo essencial do espírito. Reflitamos um pouco sobre isso. O que significa atributo essencial do espírito? Deus, causa primária de tudo, inteligência suprema, energia criadora. Deus cria a todo instante e nos criou como centelhas dele, como centelhas divinas. Por sua vontade, Deus criou nós, não somente nós, mas criou todo o universo, tudo aquilo que nós conhecemos. Como centelhas divinas, estão plantadas dentro de nós as potencialidades, todas as potencialidades. Temos capacidade de amar, de criar, de perdoar, capacidade de aceitar e muito mais.
E em sua infinita sabedoria, Deus também nos concedeu o livre-arbítrio, para que com as nossas decisões nós possamos desenvolver essas potencialidades que estão inertes dentro de nós. Na pergunta 909 de O Livro dos Espíritos, o Allan Kardec perguntou assim: o homem poderia vencer as suas tendências inferiores pelos seus próprios esforços? E a resposta: sim, e às vezes o esforço precisa ser muito pequeno. O que falta para nós é a força de vontade. E como são poucos os que se esforçam. Mas aí nós podemos perguntar: lhe falta a vontade, mas a vontade não é um atributo essencial do espírito? Sim, contudo ela precisa ser desenvolvida e precisa ser compreendida. A vontade é uma ferramenta que está presente em tudo que nós realizamos, de modo que nós podemos sempre vencer nossas tendências interiores. Nossas tendências inferiores, desculpa. Basta nós querermos. Haveria algum meio prático de dinamizar e fortalecer essa vontade? Uma vez que nós desejamos vencer vícios e defeitos, como conseguir o controle sobre as nossas tendências comuns e ultrapassar, vencer diante do erro iminente? Como conquistar a vontade? Falaremos sobre isso. Vamos compreender um pouquinho mais o que significa essa questão, um atributo essencial do espírito. Leon Denis, célebre continuador da obra de Allan Kardec, nos diz que a vontade divina é o supremo motor da vida universal. A vontade de Deus está acima de tudo e Deus transmitiu a nós, como vimos, de forma latente essa vontade, esse atributo. O princípio da evolução não está na matéria. Então, quando nós falamos em evolução, em transformação interior, o princípio de tudo isso não está na matéria. Nós estamos aqui na matéria porque aqui na matéria nós somos levados aos extremos, com as nossas tendências, com as nossas inclinações, mas o que domina, o que irá definir se nós iremos conseguir ou não é a nossa vontade. E a ação tanto se estende à ordem invisível das coisas, tanto no plano espiritual, como à ordem visível e material. Na verdade, a nossa vida material é consequência da nossa vida no plano espiritual. O princípio superior, o motor da existência é a vontade. Então a vontade está acima de tudo. Assim, a nossa evolução, a nossa transformação moral depende exclusivamente da nossa vontade. O uso persistente e tenaz dessa faculdade soberana permite-nos modificar nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e até a morte. Não significa que a gente não vai evitar a morte, não é isso. É dominar no sentido de compreensão, de compreendermos que nós não morremos, que a vida continua e que é apenas uma mudança, uma transição de um plano para o outro. E a vontade, ela é a maior de todas as potencialidades, como nós dissemos. E a sua ação é comparável com um imã. Então, quando a gente tem a vontade, quando a gente tem a nossa força de vontade, nós atraímos para nós todas aquelas condições necessárias para que possamos efetuar a nossa transformação moral. Então, nós temos a vontade de viver, a vontade de se desenvolver, tudo isso está em nós. A vida atrai novos recursos vitais, necessários para que nós possamos evoluir. A vontade pode atuar também com intensidade sobre o nosso corpo físico, sobre o nosso corpo fluídico, alterar as suas vibrações, alterar a sua forma, não é? E com isso aí nós vamos estar contribuindo para a nossa saúde, não só a nossa saúde física, como também a nossa saúde espiritual. A vontade, no entanto, um ponto muito importante que nós não podemos esquecer. A vontade tem que ser consentânea, quer dizer, tem que ser de acordo ou estar em sintonia com a vontade de Deus. Lembra que Jesus falava: eu e o Pai somos um.
Eu faço a vontade de meu Pai, seja feita a sua vontade. Então, nos compete fazer a vontade de Deus. E Deus nos deu essa vontade, né? Deus é Criador e nos deu essa vontade, esse desejo de melhorar, de evoluir. E nós somos, assim, podemos assim dizer, não é? Nós somos co-criadores. Nós criamos diversas situações, diversas condições, criamos tudo o que nós temos aqui hoje no plano material, é criação nossa, mas com a permissão de Deus. Deus quis que nós fizéssemos isso e nos deu todas as condições para fazermos isso, para desenvolvermos tudo isso que nós temos aqui. Mais de uma vez em nossas vidas, nós já tivemos provas de que quando nós queremos algo, quando nós nos dispomos a conseguir algo e colocamos foco nisso, nós conseguimos. Primeiro emprego, o carro que nós queremos, a casa, a nossa evolução no nosso trabalho, conquistar posições no trabalho. Tudo isso foi movido pela vontade. Se nós realmente queremos vencer as tendências inferiores que nós temos, se esse for o nosso objetivo e é para isso que nós reencarnamos, essa mesma vontade torna-se primordial. Sem ela, nós não conseguiremos. Porém, se a busca por esses valores for fruto de um impulso momentâneo, quer dizer, eu quero melhorar porque todo mundo fala que é bom, que não sei o quê, se aquilo não tiver de fato dentro de nós, será na maioria das vezes como um devaneio, um sonho, né? A gente nem vai ter certeza do que nos aguarda. No primeiro confronto que houver com os testes de verificação, porque eles vêm, né? Que eles aparecem no nosso dia a dia, vem aquela indisposição sorrateira. Deixamos para depois, e aí a vontade sucumbe. E o que nos falta nesse caso? Força, persistência, interesse. A nossa meta é de longo alcance. Para atingirmos o nosso progresso moral, será necessário fazer do nosso comportamento atitudes que estarão dentro de padrões evangélicos. Isto é, reagiremos sempre em qualquer condição e situações sem ódio, sem violência, como Jesus nos exemplificou. É uma empreitada paciente e contínua, requer esforço e muito tempo. Então, a nossa mudança, a nossa transformação, ela não vai ocorrer em uma única vida. Por isso nós temos várias reencarnações, para que nós possamos ir trabalhando todos esses desvios que nós mesmos nos impusemos ao longo do tempo e agora, à medida que nós formos nos tornamos mais conscientes, à medida que nós temos mais conhecimentos a respeito da vida futura, nós queremos trabalhar essas inclinações inferiores que nós mesmos criamos, tá? Mas, se não houver a vontade, se não houver aquela força de vontade, nós não vamos conseguir. E a vontade, ela é uma soma de fatores dinâmicos. Podemos dizer assim que a vontade é a expressão do nosso livre-arbítrio. Então nós temos o nosso livre-arbítrio e a vontade exprime aquilo que nós queremos. Por ela, damos os nossos testemunhos e demonstramos os nossos ideais no bem. Para a gente analisar um pouquinho essa questão, vamos considerar que a vontade é constituída de algumas fases que nós chamamos impulso, autodomínio, deliberação, determinação e ação. Todos eles estão interligados e decorrentes entre si. Vamos ver o que significa cada um deles. O impulso é aquela, como é que a gente vai dizer? É aquilo que vem dentro de nós, né? Uma aspiração, um desejo, que pode ser de variada intensidade. Ele pode ser alto ou pode ser baixo. Essa intensidade identifica a nossa carga emocional, o conteúdo, o grau de interesse, que se relaciona com a permanência em nós, dentro de nós, ou seja, diz respeito à firmeza, à duração e à persistência. Então, quanto mais alto for a intensidade desse impulso, mais nós estamos com esse desejo, com essa manifestação dentro de nós. Mais nós queremos evoluir,
mais nós queremos persistir. Do impulso que surge no campo sentimental, né, a nível emocional, deveremos começar a fazer a elaboração mental, articulando o pensamento, plasmando ideias, ponderando possibilidades, prevendo possíveis obstáculos, avaliando, né, se nós temos realmente condição de fazer isso. É bem verdade que, de forma geral, essas aspirações não são muito conscientizadas nem tão mentalmente trabalhadas. É um impulso. Elas ocorrem quase sempre na superfície e às vezes são fugazes. Por isso que Jesus nos alertou também: vigiai e orai, porque nós temos esses impulsos, nós temos esses insights, essas aspirações, e às vezes nós não damos a devida atenção a ele. Então, nesse trabalho de reforma interior, de conquistas, nós temos que estar atento a isso, porque esse impulso é o início, é o que vai dar o início a tudo. Depois do impulso vem a questão do domínio, não é? Após o impulso, não é? Controlando aquelas dificuldades internas, combatendo aqueles desânimo, né? Aquela falta de vontade e tal, nós exercemos um domínio sobre as nossas paixões e apegos. Vencemos obstáculos criados pelas nossas principais fraquezas, limitações psicológicas, receios e incertezas. Desenvolvemos assim o nosso domínio próprio, o nosso autodomínio, nessa fase de combate dentro de nós mesmos, no silêncio operoso em que vamos firmando os bons propósitos. Então, é muito importante nós dominarmos, quando começar a vir essas influências, esses pensamentos, não vou fazer porque não dá certo, porque não sei o que, paraná. Então nós começarmos a dominar isso, porque as coisas são muito sutis, as coisas vêm até nós de maneira muito sutil, e nós devemos estar atento a isso se nós queremos realmente buscar a nossa transformação interior. Deliberação. O que seriam deliberações? Deliberações é uma decisão que é tomada após algumas reflexões. Então, com base no domínio, né, no domínio que nós temos daquele impulso que veio até nós, o domínio que nós temos sobre as nossas percepções acerca da falta de vontade, do desânimo e tal. Se nós superamos essas questões, vamos agora partir para uma reflexão. E com essa reflexão, nós vamos decidir. E esse domínio vai se refletir exatamente sobre isso. Para que nós possamos decidir em nossa própria causa, nós devemos ter conhecimento das circunstâncias favoráveis, o que implica em dinamizar em nós, em potencializar em nós o hábito de analisar, de observar, de avaliar os acontecimentos da vida diária. É recomendado, várias vezes já me foi dito isso, né? Nós usamos isso muito no meio profissional, mas nada nos impede de usar na nossa vida prática, na nossa vida diária. Quando nós temos que tomar alguma decisão, decidir sobre alguma coisa, vamos parar por alguns instantes, pensar um pouco, refletir e vamos colocar no papel. O que nós temos que decidir? Tenho que fazer isso, ou eu quero fazer isso. Quais são as vantagens e as desvantagens disso que eu quero fazer? Se vai ser bom, não vai ser bom, o que vai gerar? Então vamos fazer essa análise e ponderar os pontos positivos e os pontos negativos. Geralmente, a maioria das vezes, como a gente fica muito no piloto automático no nosso dia a dia, e isso é uma coisa que nós temos que trabalhar, nós temos que mudar, e essa questão agora desse isolamento também está vindo para contribuir para isso. Pelo menos eu estou identificando muitas coisas em mim que eu estou alterando, mudando a minha forma de agir, de pensar. Então, façamos essa análise e isso vai nortear as nossas decisões, vai nortear aquilo que nós temos que fazer. Porque se a gente não faz isso, o que acontece? A gente fica meio indeciso. E indecisão mostra o que para nós? Falta de exame, de ponderações das situações vividas. Escolhemos assim rumos, deliberamos o que fazer. Quando nós fazemos essa análise,
Nós traçamos rumos, traçamos um caminho, deliberamos sobre o que nós vamos fazer com relação àquilo. E esse procedimento ele pode ser cultivado até sem mesmo esforço. É um hábito que nos agrada muito, coloca a nossa imaginação e a nossa criatividade em ação. Nos faz um bem enorme e amplia muito a nossa capacidade mental. No início, é claro, né, nós vamos escrever no papel, mas isso com o tempo vai se tornando meio que natural para nós. E nós começamos a fazer essa análise até sem demandar muito tempo. Mas enquanto nós não temos esse caminho, enquanto nós não temos esse meio para fazer isso, nós acabamos ficando às vezes indecisos e aí não decidimos o que fazer. Então é muito importante, vindo o impulso, dominar aquela tendência ao desânimo, deliberar em cima dele, analisar, refletir para tomar uma decisão. Na sequência, determinação. Determinação como o próprio nome diz, não é? Sermos determinados, persistentes. Determinação é o que nós chamamos de execução, ou seja, determinamos o que fazer, as ações a serem executadas, a disposição de empreender, de cumprir aquilo que nós decidimos. A determinação é um primeiro ato de ação. Nessa fase, nós programamos no tempo as ações a serem tomadas, relacionando os passos a seguir e nos empenhamos em cumpri-los um por um, com rigor, firmeza, energia e coragem. Então a determinação é aquilo, bom, eu tenho que fazer isso, em quanto tempo eu vou fazer isso, o que eu vou fazer para isso acontecer, e vamos cumprindo, um por um, dia a dia, etapa por etapa. Se a gente for analisar, nós fazemos isso na nossa vida profissional, mas a gente não faz. Não temos o hábito de fazer na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual. Se funciona, se nós já vimos que funciona, por que não fazer? Por que não aplicar essas coisas na nossa vida cotidiana? Isso vai nos ajudar muito, vai nos orientar muito, vai nos guiar para o caminho que nós queremos, para aquele propósito que nós assumimos da reencarnação. E a determinação, então veio o impulso, veio a questão do domínio, veio a questão das deliberações, da decisão, e veio a determinação, que é o que nós vamos fazer, e agora a ação. São os 5 passos que nós podemos dizer para nós desenvolvermos a vontade. A ação é concluir tudo aquilo que foi decidido, que foi encadeado, né? É a prova de nossas intenções, a manifestação viva, palpável, a concretização daqueles impulsos que foram articulados na esfera dos nossos pensamentos. É a própria ideia condensada, materializada numa realização. Então, quando falamos de desenvolver a vontade, não é? Que é sobre isso que nós estamos falando. Já que a vontade é tão poderosa e ela tem um poder muito grande na nossa vida, como desenvolver isso? Então, é estarmos atentos a essas questões. Os impulsos que vêm até nós, o domínio do desânimo, o domínio daquilo que vai vir para que aqueles impulsos não se concretizem, as nossas análises, né, reflexões em cima disso, que são as deliberações, a determinação, que seria o como fazer, o que nós vamos fazer, né, para poder atingir a nossa meta, e aí a ação, que é colocar em prática. É um plano, né? A gente chama isso de plano de ação. Então é um plano de ação. Então esse plano de ação envolve um planejamento, envolve toda uma questão que vai nos auxiliar no nosso dia a dia. Então compete a cada um de nós, se realmente nós queremos evoluir, se realmente nós queremos nos transformar, compete a cada um de nós essas deliberações, para que a gente possa, para que nós possamos atingir essa vontade, atingir, buscar esse poder. Estamos falando aqui do poder da vontade. Então nós temos que ter esse plano de ação em mente. Caso contrário, nós não vamos conseguir. E a vontade, ela não estaciona no impulso. Ela prossegue no autodomínio
se firma nas deliberações ou nas reflexões que nós fazemos, começa a tomar forma na determinação e se concretiza na ação. É um exemplo dinâmico de fatores ativos que gera uma energia transformadora a partir de impulsos, emitindo ondas indutoras que se fortalecem pela intensidade na concentração dos pensamentos, constituindo assim nos campos mentais as conquistas, vencendo, bombardeando os princípios mentais cristalizados que se contrapõem àqueles impulsos renovadores. Então, conforme nós vamos trabalhando essas questões, conforme nós vamos desenvolvendo essas etapas que nós citamos, impulso, domínio, deliberações, determinação, ação, isso vai se fortalecendo dentro de nós. Nós vamos criando uma energia dentro de nós e essa energia ela é transformadora. E essa energia é que vai nos dar o poder da vontade, o poder da transformação, o poder da mudança, porque ela vai estar atuando nos nossos campos mentais. E sabemos que a nossa mente, né, os nossos pensamentos, eles são muito poderosos. Na verdade, a nossa vontade tem uma ligação muito forte com os nossos pensamentos. Tá bom? Então, a partir do momento que a gente começa a ter mais clareza sobre aquilo que nós queremos, nós abrimos a nossa mente para essas questões. Nós abrimos aquilo que às vezes está lá dentro, mas está lá meio apagado, meio esquecido, e nós vamos à nossa correria aí no dia a dia, na busca frenética pelas coisas materiais, não é? Então isso fica lá no cantinho, de vez em quando vem até nós e tal, mas realmente, de fato, nós não colocamos isso como prioridade na nossa vida. A prioridade na nossa vida é outra, e agora nós estamos tendo a oportunidade de refletir exatamente sobre isso. Quais são as nossas prioridades? O que realmente importa para nós? O que nós temos que fazer com a nossa presente encarnação? Para que nós estamos aqui? Então são essas reflexões que agora nós temos a oportunidade de fazer. Então nós vemos assim, as pessoas buscando tantas questões de trabalho, né? Das coisas materiais, de trabalhar, não, tem que trabalhar. E agora a maioria das pessoas está tendo que ficar em casa para evitar pegar um vírus que pode levar à morte pessoas idosas ou pessoas já com predisposições, não é? Não significa que a grande maioria, vai morrer, não é isso. Mas a grande maioria pode contribuir para que alguns desencarnem, para que algumas pessoas sofram com essa doença. E não estamos aqui para analisar se está certo ou se está errado, porque cada um conforme suas obras, não é? E sabemos que nada acontece por acaso. Mas, se existe uma recomendação para que nós estejamos nesse momento isolados, algum objetivo isso tem. E sabemos que Deus muitas vezes escreve certo por linhas tortas, não é? Então pode ser que isso tenha sido, pode ser não, com certeza isso foi um caminho que foi encontrado para que nós pudéssemos fazer essas reflexões acerca de nós mesmos, do que nós queremos, como nós queremos conduzir a nossa vida, como nós estamos conduzindo a nossa vida. Realmente nós estamos direcionando a nossa vontade para aquilo que de fato é importante para nós? Porque, gente, se a vontade está ligada com o nosso pensamento, o nosso pensamento é energia, velocidade super rápida, velocidade da luz, não é? Tudo muito rápido, muito dinâmico. O quanto de fato nós estamos direcionando os nossos pensamentos e a nossa vontade para a nossa transformação interior. É isso que nós viemos fazer aqui. É claro que a vida material é importante, a vida social é importante, com certeza, mas tudo isso faz parte, é um conjunto, não é? E para que nós tenhamos equilíbrio na nossa vida, nós precisamos atuar em todos esses níveis,
social, profissional, religioso, nós temos que familiar, nós temos que estar atuando nesses níveis, atuando nesses campos, para que haja um equilíbrio na nossa vida. Dedicar um tempo para nós, um tempo para que nós possamos fazer uma pequena meditação, reflexões sobre como estamos conduzindo a nossa vida, se está bom, se não está, buscar respostas para algumas coisas que nós temos, algumas questões que nós temos. Muitas vezes a gente deixa isso em segundo plano. Então esse momento agora está servindo para isso, para nós podermos fazer essas reflexões, para que nós possamos fazer essa análise acerca de nós mesmos. E podemos comparar a vontade assim como um projétil, né? Então, quando alguém dispara uma arma, aquela bala tem um objetivo. Ela vai atingir alguma coisa, enfim. Não seria uma comparação muito boa, porque geralmente quando alguém atira uma bala, alguma coisa, é para atingir alguém, algum animal, seja o que for. Mas o exemplo serve o seguinte: quando alguém atira, aquela bala, aquele projétil, ela vai exatamente no alvo, não é? E nesse caso, no caso da vontade, né? Se nós compararmos a vontade com o projétil, qual seria o alvo? O alvo seria o conjunto dos nossos vícios e nossos defeitos. Então, se realmente nós queremos melhorar, queremos corrigir as nossas tendências inferiores, a vontade é primordial. A vontade é extremamente necessária. Sem ela, nós não conseguimos. Nós podemos ser influenciados em nossa força de vontade, ou seja, nós queremos fazer, estamos ali determinados, queremos fazer, podemos ser influenciados a perder a vontade de fazer isso? Sim, com certeza, né? Nós somos influenciados, lembra que a gente falou da questão do pensamento, né? A vontade está intimamente ligada com o nosso pensamento. E a nível de pensamento, nós somos influenciados por outras mentes em vários níveis de atuação. Nós podemos ser sugestionados, podemos ser induzidos, podemos até ser subjugados. E aí nós entramos nesse campo na questão das obsessões, que nós ouvimos falar muito, não é? Das obsessões espirituais, até da auto-obsessão mesmo. E ela tem vários níveis, ela pode ser uma obsessão simples, uma obsessão um pouquinho mais complicada, uma outra mais complexa, que seria a subjugação. Então, a nível de pensamento, nós podemos sim ter a nossa vontade alterada, até o ponto que ela vai diminuindo e anula a consciência que nós temos de nós mesmos, né? Então, aquele sentimento de perda, aquela sensação de vazio, a depressão, consequentemente, e outras coisas. Então, nós podemos ter a nossa vontade alterada, né? Mas aí, o que fazer diante dessa situação, não é? E quando, só complementando, e quando nós temos a vontade alterada, nós dizemos que a nossa vontade fica doente, não é? Então todas as nossas potencialidades, elas ficam comprometidas. E aí começam a surgir os vícios, perdas, paixões inferiores, influenciação, indiferença e uma série de outras coisas, doenças, não é? Então, quando a nossa vontade ela está baixa, quando o nosso poder de vontade ele não está extremamente desenvolvido, nós ficamos com a nossa vontade doente e com isso daí nós atraímos muitas condições menos positivas para nós. O que fazer diante desse quadro, não é? Então, se nós sofremos uma obsessão que está minando a nossa vontade, o que compete a cada um de nós fazermos? Bom, uma pessoa que se encontra nesse estado, dificilmente ela vai ter vontade de fazer alguma coisa. Então, é muito importante a questão da família direcionar essa pessoa para que ela seja auxiliada, de conversar, de orientar. É necessário muita paciência, principalmente dos familiares, porque
A pessoa nesse estado, ela não vai querer saber. Ela não quer saber de nada, ela não quer ir, ela não quer fazer. Então, é necessário muita paciência, não é? Muita dedicação para que aquela pessoa possa sair dessa situação. Então, por exemplo, quando nós frequentamos uma casa espírita, que nós tomamos passes e tal, os passes espirituais, isso nos ajuda bastante nessas questões de estarmos atentos a essas sugestões inferiores, não é? E independente de ser uma casa espírita ou não, a pessoa que tem a fé dentro dela, que acredita, que tem, confia em si mesma, confia em Deus, não importa em que religião que ela está, ela já tem uma autoproteção com relação a isso, não é? É claro que sabemos que a energia vibratória do nosso planeta, até pela condição dele, ela não é muito boa. Estamos a todos os instantes, a todo instante estamos sujeitos, desculpa, a todo instante estamos sujeitos a essas influências inferiores. Então, e se nós não dedicamos o tempo necessário, né, ou a parte necessária à nossa vida espiritual, gente, imagina como que isso fica muito mais difícil, né? Ficamos constantemente na vida material, na sintonia com outras entidades, com outras energias, e a gente não cuida muito do nosso lado espiritual. Deixa ele lá, vai na igreja no final de semana, essa semana eu não vou, tá chovendo, não sei o quê, e assim vai, não é? Não tem o hábito de orar, de se conectar com Deus. Poxa, nós somos filhos de Deus, nós viemos dele, fomos criados por ele. O nosso, lá no final, nós vamos retornar até ele, porque nós somos filhos dele, não é? Então, se nós não cuidamos do nosso lado espiritual, como é que fica? Como é que fica a nossa saúde? Como é que fica a nossa vida? Como é que fica a nossa mente? Então é muito importante nós considerarmos esses fatores, porque a nossa vida espiritual ela é tão importante quanto a nossa vida material, a nossa vida social. Ela é tão importante quanto, porque é preciso que haja um equilíbrio. Nós temos sim que trabalhar, nós temos nossa família, cuidar da nossa família, cuidar da nossa vida, temos sim que fazer tudo isso, mas a nossa vida espiritual não pode ser deixada de lado, porque caso contrário, o nosso equilíbrio ele vai ser afetado. O nosso equilíbrio não estará em condições, nós não estaremos em condições de fazermos essa análise, de fazermos essa avaliação sobre o que nós queremos, o que devemos fazer, o que compete a cada um de nós fazermos. Tá bom? Para nós terminarmos, só algumas citações aqui que são citações que estão dentro da doutrina espírita com relação ao poder da vontade. Então, assim, educando a vontade. A inteligência humana, encarnada ou desencarnada, pode contribuir pelo poder da vontade na educação ou na reeducação de si própria, selecionando os recursos capazes de lhe favorecerem o aperfeiçoamento. Quem falou isso foi o Chico Xavier. Aí o Emmanuel vem com uma outra frase. A vontade é o sagrado atributo do Espírito, dádiva de Deus a nós outros para que decidamos por nós quanto à direção do próprio destino. Então, veja bem, a vontade é o sagrado atributo do Espírito, dádiva de Deus. Outra frase. A vontade é o leme de todos os tipos de força, pois governa todos os setores da ação mental. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Emmanuel. Então veja como que essas frases dizem respeito à nossa vontade, à direção do nosso destino, à nossa sustentação como espíritos encarnados, desencarnados, não importa em que condição nós estejamos. Sem a vontade bem direcionada, não há vida saudável. E a vontade
é a vontade que nos permite transformar instintos em sentimentos, hábitos doentios em saúde e conquistar a beleza e concretizar os ideais humanos. Essa foi de Joana de Ângeles. Então ela nos diz que a vontade nos permite transformar instintos em sentimentos, hábitos em saúde, hábitos doentios em saúde e conquistar a beleza e concretizar os nossos ideais. Possuís todos os recursos ao alcance da vontade. Então, lembra que eu falei lá no comecinho, centelhas divinas, Deus colocou em nós os atributos, as potencialidades em forma latente, e a vontade está lá. Canalizando essa vontade para o bem ou para o mal, fluirá saúde ou doença. Joana de Ângeles. Também podemos canalizar nossa vontade para o mal, a questão do livre-arbítrio. Nós definimos aquilo que nós fazemos. O melhor remédio antes de qualquer outro é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação e a imaginação doentia debilita o corpo. É importante ressaltar aqui que eu acredito que vocês também já passaram, nós também já passamos por essa experiência. Também podemos direcionar a nossa vontade para algo que não é bom. Nós queremos. Então você vê que às vezes, mentalmente, nós mesmos deliberamos com relação a isso. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o quê, porque eu quero. Seja qual for o que move, essa questão. E às vezes a gente direciona a nossa vontade para fazer alguma coisa que não é legal. Não é? Então nós temos no nosso dia a dia várias situações que mostram para nós o poder que tem a nossa vontade. É questão de nós pararmos um pouquinho, analisarmos e canalizarmos isso para a nossa evolução, para as nossas conquistas, para superar as tendências inferiores que nós trazemos. E agora, o que fazer para exercitar a vontade, não é? Para que nós possamos ter o hábito de canalizar essa vontade para o nosso bem, para a nossa evolução. Então, o primeiro ponto, estar atento sobre você mesmo, apurando a sua atenção. Analisar o que você está fazendo, se o que você está fazendo é bom ou não, vai afetar, prejudicar a vida de alguém ou não. Desenvolver atenção através da prática da meditação sobre um fato ou objetivo. Meditação ou fazer no papelzinho que nem eu falei, vantagens e desvantagens, são recursos, gente. São recursos que nós temos à nossa disposição. Pequenas renúncias de um lado, aplicação de energia do outro, imposição de atos que exigem esforços, não é? Então, a gente deixar de fazer algumas coisas que a gente vê que não vão ser muito legais, pequenas renúncias, colocar energia em outro, ou seja, nos habituar a colocarmos em prática essas questões, atos que exigem esforços, não é? Estarmos atentos a isso, nos esforçarmos para fazer ou não alguma coisa. Cumprir diariamente pequenas obrigações. Então, nos colocarmos pequenas obrigações, tipo assim, todo dia de manhã, hora que eu levantar, antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou fazer uma oração. É uma obrigação pequena, não é? E se nós realmente tivermos vontade, a gente consegue fazer isso. Só que aí o que a gente faz? Não vou fazer porque não dá tempo, porque tem que tomar café, porque... E não faz, não é? Então esse que é o ponto. A gente tem que colocar alguns objetivos, é uma coisa pequena. É uma oração de 2 minutos, 3 minutos no máximo. Agradecer pela noite de sono, pedir pelo dia, fazer um Pai Nosso. Se nós nos colocarmos pequenas coisas assim gradativamente, claro que não dá para a gente fazer um monte de coisa de uma vez, mas se nós formos colocando pequenas obrigações no nosso dia a dia, nós vamos ver que nós temos tempo de fazer muitas coisas, não é? E que muitas vezes a gente não emprega corretamente o nosso tempo. Escutar o que diz o nosso coração, disciplinar a imaginação, fazendo trabalhar em conjunto com a vontade, voltada para o bem, é claro, e refletir todos os dias sobre os compromissos com o bem, examinar o que nos falta
e continuarmos corajosos até nós alcançarmos a meta. Então, não desanimar diante dos infortúnios, não desanimar quando nós não conseguirmos fazer uma coisa ou outra, porque quando nós nos propomos a agir de maneira diferente, quando nós nos propomos a atuar nessa questão, direcionar a nossa vontade para a nossa reforma interior, para a nossa evolução, vão surgir muitos obstáculos, não tenham dúvida. Não é? Aí é que vai entrar a nossa persistência, a nossa força, as nossas questões, realmente com o que nós estamos comprometidos. Não é? Então, recapitulando, a vontade envolve impulso, lembram? Domínio, reflexões, né? Deliberações acerca do que iremos fazer, determinação, como nós iremos fazer e o ato em si, fazer em si, sempre voltado para o bem. Estarmos atentos, estarmos vigilantes, estarmos em sintonia com Deus, com os bons espíritos, com os santos, para quem frequenta a Igreja Católica, não importa, gente. Deus é um só. Então, estarmos em sintonia com Deus, para que possamos nos proteger das investidas e, assim, trabalharmos as nossas questões internas. Agradeço pela oportunidade, que essas palavras sirvam para vocês, porque para mim serviram muito, tá? E eu tô, como eu falei, nesse período de isolamento, eu tô mudando muitas coisas em mim que eu via, eu fazia, não é? Às vezes até alguém chegava e falava, não, mas isso acho que você não deve fazer assim e tal, e eu não dava atenção. E agora que eu estou fazendo umas reflexões, que eu estou analisando as situações, realmente, se eu quero atingir algum objetivo, eu tenho que mudar algumas coisas, algumas condutas. Então, tá sendo muito importante para mim esse período para poder fazer essas reflexões, para poder fazer essas análises e mudar, porque a vontade está aí, a vontade está em nós. Direcionar essa vontade para o bem, para a nossa transformação interior e para que nós possamos, assim, também termos melhores condições de auxiliar o próximo, de auxiliar as outras pessoas. Tá bom? Então, esse é o recado que eu quero deixar para todos nós, para mim, para vocês, para todos nós, que realmente nós possamos pensar sobre isso e mudarmos nossa conduta. Vamos assim então fechar nossos olhos, agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade, por esse momento. Antes de fazer a oração, peço desculpas a vocês porque eu não me atentei que eu deixei o meu celular próximo, não é? Eu deveria ter tirado ele de perto, não me atentei a esse detalhe, mas pelo menos ele está no silencioso, não é? E peço desculpas a vocês por qualquer interferência que tenha ocorrido. A gente está em casa, né? Então tem alguns barulhos durante a palestra, cachorro latindo, enfim, faz parte, não é? Então, mas assim, o conteúdo está aí e que todos nós possamos aproveitá-lo em nosso próprio benefício. E agora sim, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, vibrar intensamente pelo bem universal, pela paz entre todos os homens, por todos aqueles que sofrem do corpo e da alma, vibrar pelos que estão passando pelas provações decorrentes desse vírus que está aí no mundo presente. Vamos vibrar pelo nosso país, pelo nosso povo, para que haja mais paz e harmonia entre todos. Vamos pedir a Deus permissão para vibrarmos por nós, para que se cumpra em nós a sua vontade. Vibramos por todos nós que estamos em casa, por todas as igrejas, templos, religiões, casas espíritas, que as orações de todos possam ser direcionadas para acalento de todos aqueles que passam pelas provas, que passam pelas situações difíceis. E assim agradecemos a Deus e a Jesus e saudamos o Pai dizendo: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.